Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos os comentários do livro Libertação pelo Amor. Dessa vez comentando a segunda parte do capítulo 3, falando ainda da fragilidade humana. Dessa vez, eu gosto particularmente porque Joana ela não trata só de um lado, né? Então ela vai falar de muitas vezes a gente ser como se fosse assim importunado ou diretamente afetado, né, pela fragilidade alheia das pessoas que convivem conosco, do mundo como um todo, mas ela também fala de como é possível que, ao entrar em contato com a fragilidade alheia, né, com essas consequências ruins, né, da fragilidade alheia, muitas vezes a nossa fragilidade também vem à tona, né? Então é interessante isso, porque não é uma questão de culpar o outro, mas é de ver o que faremos em relação àquilo que fazem conosco. Que a gente não seja frágil diante da fragilidade alheia, que é, em geral, muitas vezes uma resposta nossa ainda, né? Porque, como se diz, frágeis somos todos nós, uns mais, outros menos, mas a grande verdade é que somos todos aí passíveis de cair. Ela começa dizendo o seguinte: convidado como te encontras para a restauração dos postulados sublimes de Jesus na atualidade de valores controvertidos e insanos, não espere entendimento nem fidelidade dos amigos que compartem os ideais que te fascinam. Então, muitas vezes é muitas vezes uma incompreensão nossa, né? De não perceber o estágio evolutivo em que as pessoas se encontram, né? Principalmente aquelas mais amadas por nós, né? Que mais diretamente travam contato conosco e, consequentemente, também nos afetam, né? Porque, como diz Emmanuel, somos todos nós um fermento que vai levedando a massa. Então, sim, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente diz, é um fermento que cresce não só na nossa vida, como na vida das outras pessoas e essa troca, essa permuta constante, né? Os outros fermentos, tais quais são, também fazem o mesmo na nossa vida. Então, muitas vezes é isso, né? Não esperes entendimento nem fidelidade dos amigos, porque muitas vezes a gente já se modificou um pouco, os nossos valores já são diferentes, aquilo que muitas vezes antes nos fascinava em relação aos valores do mundo já não tem mais tanto apelo, né? E a gente convive em um mundo em que a maior parte das pessoas ainda tem um viés muito materialista, né? Então, consequentemente, as suas buscas, as suas ações, os seus pensamentos, os seus valores também são condizentes com isso. Então, é quase como uma consequência lógica e parece tão lógico assim na teoria, mas na prática é mais difícil de viver, com certeza, né? Perceber, olha, muitas vezes ainda não vão ver valor nisso que para você é tão importante. E às vezes é difícil mesmo lidar com aquilo que é tão belo para você, que é tão precioso, que é tão valoroso, e muitas vezes as pessoas veem aquilo como algo menor, né? Do que algo mais material. Então, sim, há essas desilusões muitas vezes, né? Mas é isso, essa ilusão vem da onde? Da gente criar uma expectativa de que o outro, os outros terão os mesmos valores, né? A mesma forma de ver a vida, os mesmos ideais. Não necessariamente, a gente está em um mundo mesmo cheio de pessoas, cheio de estágios evolutivos, de pessoas vivendo com valores diferenciados, e tudo isso também nos agrega muito, né? Provavelmente todos gostariam de entregar-se ao Ministério de Iluminação de Consciências, oferecendo seus melhores recursos e a mais honesta dedicação para que se tornem realidade os objetivos anelados. A fragilidade ela tem muito disso, é assim, não é que as pessoas não queiram ser boas, em geral não é isso, é que muitas vezes pagar o preço, se comprometer, se responsabilizar por esse caminho é algo difícil, que nem todo mundo vai estar disposto, né? A enfrentar, a fazer esse enfrentamento. E é interessante que muitas vezes algumas pessoas, inclusive, começam, mas no meio do caminho deturpam, percebem que realmente o preço é muito alto e acabam, né, indo para outros lugares, para outros apelos. Mas é isso, provavelmente todo mundo, né, gostaria de viver uma vida em que fosse melhor, em que se transformasse em alguém melhor. A dizer.
muito dessa fragilidade humana, né? Ou seja, todo mundo, em geral, gostaria de fazer isso, mas na prática as coisas são um pouco mais difíceis, né? Cada pessoa, no entanto, tem o seu próprio programa de evolução, em razão das conquistas e prejuízos anteriores que lhe assinalam a trajetória terrestre. E isso também é interessante, sabe? Como a nossa evolução ainda está muito no início, a gente muitas vezes tem um viés sobre o nosso ponto de vista. Então, aquilo que é bom para nós, muitas vezes a gente generaliza e acha que vai ser bom para todo mundo. Há ver também que há diversos caminhos a serem trilhados, né? E que não necessariamente o melhor para aquela pessoa, para aquela trajetória em específico, é seguir os mesmos passos que nós, né? Então também tem isso. Cada pessoa, no momento em que está, no estágio evolutivo em que se encontra, tem o seu papel, que é muitas vezes distinto do nosso, e tá tudo certo também, né? Alguns, embora encantados com o evangelho, desvestidos de fantasias e de superstições, conforme o desvela o espiritismo, ainda se encontram vinculados a interesses imediatistas de prazer, de fama, de poder, e não estão dispostos a renunciar a tudo quanto os fascina. Isso também, isso também é muito comum, né? Eu conversava mais cedo, inclusive sobre isso, de que muitas vezes a gente conhece muita coisa, a gente leu muitos livros, né? A gente fez, né? A gente teve acesso a muito conhecimento, que inclusive fez muito sentido para nós, mudou a nossa vida até certo grau, mas tudo isso são conhecimentos que a gente tem que se dispor a aplicar. Então, muitas vezes, a gente fica ali mais na superficialidade mesmo. Eu conheço muita coisa, eu sei de muita coisa, mas me comprometo, me responsabilizo com muito pouco, porque eu sei as mudanças difíceis que terão que ser travadas, as mudanças que terei que fazer em relação ao meu comportamento, em relação aos meus valores de vida, aquilo que eu busco. Então, há muitas pessoas que ficam nessa superfície também, porque é difícil adentrar, né? E eu acho que todos nós, em algum momento, nos sentimos assim, de que ficamos ali mais na superficialidade, porque há um limiar entre, ok, eu sei tudo isso, mas o que que eu vou fazer com tudo isso? E é interessante, tem uma passagem que fala: cuidado para que a luz que há em ti não se torne treva. E eu acho que pode muito ser aplicado aqui, porque o conhecimento é uma luz. Conhecimento é uma luz na nossa vida. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente vislumbrou, as experiências que a gente teve, as mudanças que a gente teve na nossa vida, tudo isso é é realmente uma luz. Mas esse conhecimento por si só, se ele não foi internalizado, se ele não virou uma experiência, se ele não se transformou em uma mudança, se a gente não se deu conta de que muitas vezes aquilo que a gente lê, né, a grande maioria, quase tudo que a gente lê diz respeito a nós e não se compromete em fazer a nossa parte, aí essa luz vai começando a virar treva. Sabe por quê? Não dá mais para a gente desver aquilo que a gente tem acesso ao conhecimento, que de algum modo, de repente, a gente vai se vislumbrando, vai se vendo, vai percebendo que há em nós, né, grande parte daquilo que a gente lê, se isso não vira uma transformação real na nossa vida, começa a doer, porque gera uma incoerência, né, tão grande que daqui a pouco gera treva mesmo. Se eu não me comprometo, então, a mudar daquilo que eu já vi, que eu não devo fazer, que eu não devo ser, cada vez que a gente empreende esse caminho ou continua nesse caminho, vai doer mais, porque a nossa consciência já nos acusa cada vez mais rápido, né? Olha, isso aqui que você fez não foi legal, dessa forma que você reagiu não é legal, né? Isso aqui você já viu que você deveria ter mudado, então cuidado para que a luz que age em nós não seja treva. Ela está falando aqui em relação ao outro, mas que a gente também traga para nós, né? Esse senso que Joana fala muito sobre essa autorresponsabilidade. Então, sim, muitas vezes para o outro vai ser muito difícil se comprometer em fazer essas mudanças. Então, ele prefere ou ficar na superficialidade, ou então fazer o quê? Se afastar. Né? Porque fugindo, né, se afastando, a gente tem essa consciência de que não, eu não preciso lidar com isso agora, né? Sem perceber que não, a vida há de nos convidar novamente, porque a gente já viu, não tem como desver. Então, há de chegar a hora em que voltaremos a tudo aquilo que realmente a gente tentou se esquivar, mesmo já sabendo, né, que deveria ter sido diferente, que deveria ter feito de um outro modo.
diversos, igualmente despertos para o banquete da nova era, encontram-se comprometidos com deveres familiares, sem coragem para libertar-se das exigências do lar, refugiando-se nesse mecanismo desculpista para ficarem acomodados. Também é bem comum, né? Principalmente ali em relação às mulheres, muitas vezes. é, ou não, com as pessoas em geral mesmo, a família, se percebe, por exemplo, que a família não concorda com aquele modo de ver, muitas vezes com aquela religião, com aquelas ideias, é porque a pessoa ela vai se transformando, né? Então, muitas vezes vai ficando ali um pouco mais à parte, né? Já não compartilha já de tudo da mesma forma, porque já vê a vida de uma outra forma. E se a família começa a ver isso com maus olhos, né? Se o parceiro, se a família, em geral, ou os amigos mesmo, começam a ver, nossa, mas você mudou, mas está tão estranho. A gente, para se sentir pertencente, ou seja, voltar a pertencer àquilo que a gente já foi, àquilo que a gente já considerou como ideal, né? Mas que hoje não faz mais sentido, aí a gente o quê? Paralisa a estrada. Ou, ah, é melhor eu nem entrar em contato com isso, porque se eu entrar em contato com isso, vai me gerar mudanças e vai que eu perco essas pessoas, vai que eu perco esse parceiro, vai que a minha família não concorda mais comigo. Então acontece também com uma certa frequência. Mas é interessante esse movimento também, porque a princípio parece ser o melhor, mas é o que a gente comentou, né? Cada vez, se a pessoa já viu, se a pessoa já vislumbrou o que é melhor, se ela já iniciou o caminho, fica mais difícil, inclusive, voltar e pertencer novamente, porque você não vai se pertencer da mesma forma. Então é muito comum, né? A pessoa inicia, faz algumas mudanças, aí ela começa a ficar muito estranha, né? As pessoas começam a se incomodar, falam, nossa, mas você está muito diferente, eu preferia como você era anteriormente, e gera dentro de nós esse senso mesmo de rejeição. Né, de não me sentir pertencente. E aí, muitas vezes, a gente acaba com medo de se perder, né? Porque é um caminho ali que a gente não sabe muito bem onde vai dar, que a gente vai ter que fazer tanta mudança, quem você e eu depois disso tudo, né? Tô com medo dessas mudanças, ou com medo do que as pessoas possam pensar, falar, ou de não se sentir mais acolhido, né? No seio daquela família, ou naquela relação, paralisa a estrada. Muitos herdeiros de situações lamentáveis de outras existências, sentindo-se fracassados nos setores sociais a que se entregaram, veem na programação libertadora a oportunidade de manter o poder, de destacar-se a qualquer preço, de disputar lugares e privilégios, de vencer os demais que passam a ter em conta de adversários. Então, há muitos que, inclusive, ficam ali na causa, mas os interesses não são dos melhores, né? Ainda tem interesse de muita vaidade envolvida, muito orgulho, né? Uma necessidade de estar nos primeiros lugares ali, a vencer os demais. Vários ainda, vinculados às paixões dissolventes em que se comprazem, invejam os lutadores, têm mágoa dos trabalhadores dedicados, entregando-se a sistemáticas campanhas de desmoralização das exigências, assim torpedeando as suas nobres realizações. E há mesmo, né, essas resistências externas. Toda vez que a gente empreende mudanças, todo e qualquer ser humano que decide empreender essas mudanças, começa muitas vezes a ser mal visto, né? E eu acho interessante até perceber isso uma pessoa que, por exemplo, olha um Chico, né? Se ela é uma pessoa muito materialista, gera uma certa curiosidade. Mas a pessoa, por ter valores muito distintos daqueles que o Chico partilhava, pode achar, inclusive, que é uma pessoa boba, fraca, fanática, né? Então, pode, inclusive, deturpar uma realidade ali, né? Ver com os olhos que ela tem e falar, meu Deus, que besteira, uma vida inteira em prol disso, de tanto sacrifício, né? Sem sentido, sem razão. Por quê? Porque aquilo não é um valor que ela compartilha, né? São fraquezas humanas que neles predominam, né? E ela comenta que muitas vezes essa inveja mesmo, né? De ver a pessoa ali no trabalho dedicado, de dar a parcela dela, né? De dar a contribuição dela. E aí se cria essa inveja também, como diz aqui Joana. Não conseguem superar as tendências inferiores que os mantêm em situação deplorável. Então, também tem isso, sabe? Essa compreensão profunda do ser humano, e de novo, parece muito lógico, parece muito natural, e é, né? A gente perceber que como é que a gente vai exigir que as pessoas pensem como nós? Que compartilhem das mesmas ideias, sendo que somos tão distintos, se você olhar a história da pessoa.
né? Vai ver que é aquilo mesmo, é a forma como ela pensa, que não é para te maltratar, não é para te punir, não é para te isolar, né? Não, é só a pessoa sendo a pessoa e exteriorizando as suas ideias e achando com isso que todo mundo deveria seguir a sua cartilha, né? Nada mais do que isso. A maior parte das vezes não é nada pessoal, né? É só a pessoa com as ideias dela daquilo que é melhor, do que é a vida, do que tem que ser a vida, de quais são os valores de uma vida, e tentando generalizar isso para as outras pessoas. Quem está fora da cartilha, da caixinha, é mal visto, né? Não compreendido. Talvez gostassem de estar ao teu lado, de ser como tu, de lutar com a tua coragem, entretanto, não se esforçam por consegui-lo, optando pela permanência no estágio em que os amesquinha. E é difícil, né, mesmo conviver com, né, às vezes a gente tem ali uma família, né? Às vezes parceiros de jornada, parceiros de trabalho, e a gente vai compartilhando ali dos mesmos interesses, mas quando aquilo já passa a não vibrar mais na nossa alma, é difícil ver mesmo, de algum modo a gente se sente um pouco isolado mesmo, olha, eu sinto que eu não estou mais pertencendo, quando muitas vezes é o que a gente mais gostaria, né? Mas aí é esse o ponto da fragilidade, ao entrar em contato com a fragilidade humana do outro, né, que muitas vezes é, nos categoriza às vezes como fanático, nossa, mas não precisa ser dessa forma, né? Você tá muitas vezes indo demais, fazendo muita coisa, né? E aí aquilo de algum modo te fragiliza também. Então, Joana fala desses dois pontos, né? Olha, tem a fragilidade humana, que é compreensível, mas que a gente também, ao entrar em contato com essa fragilidade, a gente não se perca, né? Porque acontece muito isso, como ele falou. Olha, a família passa a ver de uma forma estranha, diferente, o que que você faz? Ai, melhor eu ficar onde eu tô. Porque se eu começar a mudar demais, daqui a pouco as pessoas não me reconhecem, não querem mais ficar perto de mim, e aí paralisa a nossa estrada, que é única, que é individual, e que a gente está aqui exatamente para isso, né? Para evoluir, para se transformar. Como se diz, a gente compartilha a nossa jornada com muitos seres, mas na hora da partida, seremos nós sozinhos mesmo, com a nossa própria evolução, que é para isso que a gente está aqui também, né? Então, um recado muito bonito que é que a gente não se fragilize com a fragilidade alheia, porque sim, a gente vai entrar em contato com essa fragilidade alheia com muita frequência. E que nesse momento a gente saiba ser fiel a nós mesmos e a permanecer, né? E a suportar todos esses processos naturais, né, da vida. Se ele sofre um abandono, o combate sistemático, a perseguição insana, a antipatia gratuita, o ódio devorador não te perturbe, sintonizando na faixa da sua pusilanimidade. Porque ainda tem isso, né? Às vezes aí a gente abandona um trabalho, às vezes o outro, né, nos abandona, ou há essa perseguição, essas antipatias, né? E aí a gente com esses receios também, o que que faz? Ah, então é melhor eu paralisar minha estrada, é melhor eu voltar onde eu estava, eu ficar quietinho, eu não ter acesso a esses conhecimentos para não me comprometer, né? Ou então, muitas vezes a gente entra na mesma faixa, né? E aí, ao entrar em contato com essa fragilidade humana, a gente quer revidar, quer mostrar que não é assim, quer mostrar que é o contrário, quer se justificar. E aí entra na mesma faixa vibratória, o que não é bom nem para o outro, muito menos para nós mesmos, né? Que entramos na mesma faixa de vibração. Mantente coerente com a tua crença e fiel ao teu ideal. No final das contas é isso, sabe? Eu acho que o resumo do capítulo de hoje é isso. Mantente coerente com a tua crença e fiel ao teu ideal. Se você viu que esse é o melhor caminho, persiste, caminha, ainda que tenham incompreensões, ainda que as pessoas muitas vezes considerem isso de menos-valia, ainda que porventura haja alguma perda nesse caminho, algum abandono, segue em frente, né? Já que eles desejam ficar onde se encontram, não insistas, não os lamente, não te detenhas, segue adiante. Então é muito importante para a gente isso, inclusive porque muitas vezes é isso, né? Com medo de perder essas pessoas, a gente não percebe que, pelo contrário, cada vez que a gente evolui, cada vez que a gente se transforma, cada vez que a gente se aprimora interiormente, cria ferramentas e valores melhores, a gente melhor será. Maior será, inclusive, o nosso papel, a nossa chance de ajudar todas essas outras pessoas. Talvez não agora, depois, no momento oportuno.
Então também é isso, né? A gente não cresce só por conta da nossa evolução individual, mas também pelo outro. Porque ao estar mais integrado com a vida, né, com esses valores mais espirituais, a gente aprende a tolerar mais, a conviver mais e melhor com a diversidade, a gente se harmoniza nos ambientes em que a gente está. Então a gente se transforma também em um ser humano melhor, melhor se integrando ao ambiente que a gente está. Porque é isso, há pessoas que vão sair da nossa vida que não vão ter como a gente voltar a conviver, mas a nossa família ali, né, o nosso trabalho, outras relações, a gente vai permanecer, mesmo que muitas vezes desencaixado, mas pelo contrário, tendo um papel ainda de maior pacificação, de maior tolerância, né, de exemplificação, né? Então também tem um papel bonito nisso, de que a gente cresce não só por nós, mas também pelo outro, mas que a gente não se detém, né? Deves realizar a tarefa que aceitaste do mestre sem discussão, e que tem sido fator de alegria na tua atual existência, não constrangendo ninguém a seguir contigo, nem a te auxiliar no desiderato. Então é belo isso também, que a gente vai diminuindo o nosso nível de expectativa, né? Vai compreendendo com maior profundidade o outro e fala, não precisa vir comigo, né? Tem uma passagem do Emmanuel, acho que é do livro Pão Nosso, que ele chama Renunciar. E ele comenta aquela passagem de renunciar a pai, mãe e filho, né? E aí ele fala que muitas vezes essa passagem bíblica, ela foi muito mal compreendida, porque as pessoas, inclusive, né, acreditavam num sentido mais literal, que, olha, eu vou abandonar todas essas pessoas que são caras a mim. E é bonito porque a mensagem fala renunciar. E ela fala isso. Mas como é que é essa renúncia pedida por Jesus e que muitas vezes foi deturpada num nível literal, que eu vou abandonar todo mundo? Pelo contrário, ele fala, ainda que não te compreendam, ainda que não te tolerem, ainda que muitas vezes sejam ingratos, né? Não vejam o seu valor, renuncia à felicidade de vê-los ali transformados nesta vida. Então a renúncia é isso, é permanece ali, fica ali, dá a sua batalha, continua ao lado deles, mas renunciando à felicidade de tê-los ali na mesma vibração, né? Nos mesmos ideais com você, mas segue adiante com eles, inclusive, né? E o outro é não, né? Se a pessoa não desejar seguir com você, se tiver outros caminhos, tudo bem, vamos seguir adiante para que a gente não se perca também, né? Porque no final das contas a gente está aqui para isso, ó, a ser fiel a mim mesmo. Se em algum momento estiveres por desfalecer ante as difíceis conjunturas, as perseguições e a solidão, envolve-te nas dúlcidas vibrações da prece, recuperando as energias e o desejo de avançar sem detença. Então é isso. Que a gente, ao vislumbrar esses painéis um pouco mais difíceis da nossa vida, né, quando os horizontes são mais devastadores, que a gente se refugie na prece e que peça mesmo a vida, que eu não me detenha, que mesmo sofrendo essa solidão, esse abandono, né, como ela diz aqui, essas perseguições, que eu recupere as minhas energias e que deseje profundamente avançar sem me deter. Recorda-te de imediato de Jesus, com madeiro sobre o ombro dilacerado, caindo várias vezes e levantando, sem os censurar, sem os procurar no meio da multidão que uma semana antes o aplaudiu quando da entrada em Jerusalém e agora malsinava. Olha só, né? Isso também é muito interessante, que é uma exemplificação, né, do madeiro da gente não querer agradar as pessoas, porque Jesus, uma semana antes, tinha sido ali louvado por uma multidão gigantesca e agora sendo crucificado, as mesmas pessoas que o louvou, né? Ali, vendo tudo aquilo, sem nada a fazer, muitas vezes se comprazendo com aquilo, né? Tendo alguma ali, inclusive algum senso de que tá tudo certo fazer isso ali, né? Mesmo contraditoriamente a uma semana atrás, tendo aplaudido ali na entrada. E também em relação aos discípulos, né? Não os censurou, não os procurou na multidão para falar, olha, ninguém tá aqui. Olha lá aqueles ingratos. Não, fez nada disso. É o que ele fala, caindo várias vezes e levantando-se sem os censurar, sem os procurar no meio da multidão. E eu acho que esse é um dos exemplos mais belos dessas grandes almas que passaram pela Terra. É o sofrer com dignidade, né? Nas grandes provas da vida, nas travessias difíceis, olha,
que seja silencioso, né? Sem censura, sem queixa, sem reclamar, sem culpar ninguém. Tô fazendo os meus enfrentamentos aqui necessários, né? Recorda-te de imediato de Jesus com o madeiro sobre o ombro dilacerado, caindo várias vezes e levantando-se. Constituído do mesmo material humano das demais pessoas, transforma as tuas fraquezas em valor moral. E ser fiel àquele que te ama desde o início dos tempos e que prossegue contigo, esperando a tua decisão de entrega total a Ele. Então é isso, né? As nossas várias e várias vidas, e a gente percebe que a nossa entrega ainda é muito pequena, não é uma entrega total. É que é o que Ele espera, né? Durante tantas e tantas vidas, que a gente continue fiel a quem a gente é, independente das circunstâncias, daquilo que advenha, das perdas que poderão surgir, né? A partir disso tudo, continua na ânsia de que a gente se entregue totalmente a essa vida mais espiritual, né? Então, que a gente saiba ser fiel nos momentos culminantes, ser fiel à nossa consciência, nos transformar em pessoas melhores, mesmo diante das fragilidades alheias, que a gente não se fragilize, que a gente vá se fortalecendo, moral, espiritual, né? Emocionalmente também, para dar as nossas batalhas. É isso. Muito obrigada pela escuta de hoje, que possamos nós travarmos as nossas batalhas, sermos cada vez menos frágeis, porque não é possível ainda que não sejamos frágeis, frágeis somos todos nós, mas que a gente vai diminuindo, né, esse grau de fragilidade e que não se fragilize tanto diante da fragilidade dos outros, né? Quando os outros se mostram incompreensivos, quando nos desprezem muitas vezes, né? Diante das perdas, não, que a gente não se fragilize, que a gente cada vez mais tome consciência das nossas fragilidades para que possa ir se transformando e se melhorando ao longo do tempo. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais.